Quando estou orando, sinto a ti, Jesus. Espírito divino, reluzente luz. Então minha alma entra em teu sublime altar. Me sinto como anjo a te glorificar, pois tu és poderoso, Senhor, pois tu és o Altíssimo Deus, pois tu és, serás meu Senhor, pois tu todos a paz. E quando a tua glória desce sobre nós, sabemos a razão dos nomes que tu tens, porque sem merecer nos amas tanto. Tu és maravilhoso, a todos eu direi, Eu Shaddai. Poderoso Senhor, Elion, o Altíssimo Deus, Elohim, e serás meu Senhor, Shalom, para todos paz. E quando a tua glória desce sobre nós, sabemos a razão dos nomes que tu tens, porque sem merecer nos amas tanto. Tu és maravilhoso, a todos eu direi, Eu Shaddai. Poderoso Senhor, Elion, o Altíssimo Deus, Elohim, e serás meu Senhor, Shalom, para todos paz. Aleluia! Louvado, amém. Santo é o seu nome. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito de Deus,
de Deus, vem dominar-me. Vivas tu e morra eu. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Vem dominar-me. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Aleluia. Graças a Deus. Que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Estou muito feliz de ver a igreja cheia. E eu creio que você veio em busca de uma bênção, de uma palavra. Uma palavra na hora certa, ela vai te ajudar no momento exato. Aleluia. Eu tinha dado uma escritura, mas Deus colocou no meu coração um estudo para dar para a igreja. Eu sei que o assunto que nós falaremos nesta noite é mais apropriado para uma escola bíblica dominical. Mas eu creio que Deus nos dará sabedoria e dentro de um tempo, Deus te abençoará nesta noite. Vocês que estão presentes, está sendo transmitido, tá, né? Aqueles que nos ouvem através da rádio web, através do Facebook, né? Deus te abençoará onde você estiver. Creia nisto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está comigo parte da minha família, né? A minha esposa, a irmã Ana Lúcia e os dois menores que já cantaram aqui. O Lucas Henrique e o Mateus Henrique, né? Graças a Deus. Nós vamos colocar de pé. Vamos para a escritura que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Para ganharmos tempo, eu vou ler apenas o versículo de número 11, que está escrito assim. Após a leitura tem um hino, né? Tem. Está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Fecha os teus olhos. Senhor, tudo que nós precisamos neste momento, Pai, é que o Senhor entra em cena. O que tínhamos para dar para o Senhor, nós demos já. Foi o nosso louvor.
E agora queremos receber de Ti, Senhor, o que o Senhor tem de melhor para nós. A Tua palavra, Pai. Que as minhas fraquezas, que as minhas debilidades, não impeça nesta noite o Senhor abençoar a Tua igreja. Eu me coloco neste momento como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Teu povo, a partícula da Tua noiva que estará ouvindo esta mensagem, seja abençoado por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podeis assentar. A verdadeira alegria de um salvo não se explica e nem tem comparação. Quem é eleito e também predestinado carrega graça dentro do seu coração. É muito simples, porém sábios entendidos não compreendem e jamais vão entender. É muito mais do que ser um religioso. É fé perfeita na palavra deste Deus. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras desta vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão, porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito em breve chegar lá em Sião. A alegria que o mundo oferece é passageira como chuva de verão. Em um minuto tudo isso desvanece, deixando apenas o amargor e a solidão. Mas para o salvo há outra realidade, que aqui no mundo nunca, nunca passará. A redenção um dia me foi ofertada, alegremente vivo sempre a cantar. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras desta vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão, porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito em breve chegar lá em Sião. Porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu louvo noite e dia, até muito em breve chegar lá em Sião. Amém. Deus continue abençoando as irmãs, né? Eu não sei se está para soltar mais som nessa caixa aqui, ó. Se tiver, eu trago a saudação do pastor Luiz. Hoje ele está em Andradina.
E a ceia no mês de janeiro é dia 10. Tá bom, irmão Miguel? Dia 10 de janeiro, se vocês quiserem anotar. Eu quero trazer, isto melhorou. Eu quero trazer um estudo nesta noite. Se você tiver um caderno e uma caneta, seria muito bom anotar. Eu penso que isto vai te ajudar nesta noite. Há uma deficiência na comunicação. A maioria de nós desejamos ou deixamos a desejar na comunicação. Eu daria um tema para esta mensagem de hoje: a importância da comunicação. Fechou o som, Novis. O segredo da comunicação está em conhecer as diferenças de uma pessoa e respeitar a maneira daquela pessoa. Deus não nos fez em série. Nem todos são como nós. Nem todos pensam como nós. As pessoas são diferentes. E temos que respeitá-la por aquilo que ela é. E você compreender como elas são. Cada pessoa age de um jeito. Aleluia. Mesmo na mesma família. Antigamente, a gente via família grande com 10, 12, 15 filhos. E nenhum é igual ao outro. Mesmo nascendo do mesmo pai e da mesma mãe. Uns pensam diferente, agem diferente. Existem os mais simples. Certo é, nenhum é igual ao outro. E tudo que nós devemos fazer para ter um bom relacionamento é entender, é compreender o próximo. Não tem como eu andar, conviver com o irmão Miguel, se eu não compreender ele e se ele não me compreender. Ele tem uma maneira de agir, de pensar, e eu tenho outra maneira de agir e de pensar. Mas isto é certo. O irmão Brana diz que Deus nos fez diferente. Ninguém é igual ao outro. O que prova isto já começa pela digital. A sua digital, ninguém nessa terra tem ela igual. Que mistério, né? Um pedacinho do corpo desse daqui e ninguém tem igual. Às vezes você olha para alguém e diz, olha,
parece fulano de tal. Mas quando você se aproxima, você vai ver diferença. E se não vê diferença física, você vai ver diferença na voz, na maneira de falar, de agir. Devemos respeitar, mesmo que você não concorde com aquele jeito. Mesmo que eu não concorde com aquele jeito, com aquela maneira daquele irmão, mas eu devo respeitá-lo. Aleluia. Você também é diferente e gosta de ser respeitado por aquilo que você é. Se eu gosto de ser respeitado da maneira que eu sou, eu devo respeitar as pessoas da maneira que elas são. Quando nós procuramos compreender um ao outro, mesmo com suas diferenças, podemos relacionarmos muito bem. Eu peguei um exemplo do aço e da madeira. Esses dois materiais são totalmente opostos um do outro. No entanto, quando eles se unem, se tornam as ferramentas úteis. Você imagina um martelo com o cabo no mesmo material do martelo? Uma enxada com o mesmo material da enxada? O quanto que o agricultor, o marceneiro, sofreria? Um machado com o cabo de aço. Haja mão para suportar o impacto. Mas quando eles se unem, e para se unir, a madeira não precisa deixar de ser madeira. E nem o aço precisa deixar de ser aço. Para nós andarmos juntos, eu não preciso ser da maneira que o outro quer que eu seja. Mesmo porque Deus já me viu antes da fundação do mundo e me escolheu por aquilo que eu era. Deus te escolheu por aquilo que você era. Aleluia! Nós vamos caminhando, eu creio que hoje Deus vai fazer algo no nosso meio. Nós vamos sair daqui diferentes. Talvez há algo que está faltando em nós, para que nós possamos nos relacionarmos melhor. Talvez a madeira precisa ceder um pouquinho. O aço precisa ceder um pouco para ver o acasalamento. Ah, se nós tivéssemos tempo para entrar no assunto família, casais. Quantos casais que os lados não cedem? E aonde existe duas cabeças, existe dois pensamentos. Tem que ceder. Tem que ceder para poder haver o acasalamento, a compreensão. Se não houver,
não haverá compreensão. Olha, irmão, é tão triste num relacionamento você ouvir essa frase: eu não confio mais em você. Pensa o pastor dizer para um obreiro: eu não confio mais em você. A esposa dizer para o marido: eu não confio mais em você. O marido dizer para a esposa: eu não confio mais em você. Por que que isso pode acontecer? Por causa das atitudes. São João 13:11, nós lemos aqui: quando eu era menino. E menino não dá para confiar. Quem teria coragem de colocar 10 mil reais na mão de uma criança e falar para ela levar esse dinheiro em tal lugar? Ela não tem responsabilidade. Às vezes ela pode até entender que é um valor alto, mas, no entanto, ela não tem responsabilidade. Ela pode passar por um lugar, alguém estar brincando, ela parar e começar a olhar. Ela é uma criança. E o que São Paulo diz aqui, ele diz assim: quando eu era uma criança, quando eu era um menino, eu falava. Esse plural está no passado. Ou este verbo está no passado. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Sabe o que São Paulo está dizendo aqui? Eu era um imaturo. E por ser imaturo, eu era ignorante. Eu era um estúpido. Precipitado. Eu mais destruía do que construía. Quando eu era menino, eu mais amaldiçoava do que abençoava. Nós estamos ampliando o que o apóstolo São Paulo tentou passar para nós. Quando eu era menino, eu mais atrapalhava do que ajudava. Mas quando eu cheguei a ser homem, aleluia, eu cresci. Eu amadureci. Eu desisti das coisas próprias de menino. Aí, se nós lermos um pouquinho antes, São Paulo fala: o amor é paciente. E quando eu era menino, eu não tinha paciência. Quando eu era menino, eu não era benigno. Quando eu era menino, eu ardia em ciúme. Quando eu era menino, eu era um estúpido, soberbo. Portava da forma conveniente. Quando eu era menino, eu só pensava em mim, no querer. Quando eu era menino, eu era egoísta, eu era egocêntrico. Olha só que coisa. Será que nós nos amadurecemos? Será que nós estamos agindo como homem? Quando fala homem aqui, está falando na mulher. Quando você era menina, irmã, você agia de uma maneira,
mas você cresceu, amadureceu. Aleluia! Quando eu era menino, eu portava de forma inconveniente, pensando apenas nos meus interesses. Quando eu era menino, eu explodia por qualquer motivo. Eu era capaz de brigar por causa de uma bala. Quantos adultos hoje que estão brigando por causa de nada? Eu estava me aproximando de um caminhão e eu li uma frase e acabei gravando. Como eu ri daquilo ali, né? A frase escrita no para-barro embaixo do caminhão assim, ele fala: antigamente eu dava um boi para não entrar numa briga. Também dava uma boiada para depois não sair dela. Aí vem a frase embaixo: hoje eu brigo por causa de um bife. Que situação, né? Quantos está brigando por causa de um bife? Conta-se a história de 3 amigos que foram almoçar num restaurante. E eles pediram 3 pratos. E vieram os 3 pratos. E a carne veio em um prato só, os 3 bifes. Mas dos 3 bifes, um era maior do que todos. Era um grande e 2 menor. E o primeiro que já foi pegar a carne, ele olhou e deu uma garfada e pegou o maior. Aí os 2, que ficou olhando, né, aquela atitude, reprovou e disse: que coisa feia. Você pegou o maior. Aí ele disse assim: mas aí se fosse vocês, o que vocês fariam? Pô, se fosse nós ia pegar o menor. Ele falou: de todo jeito, o maior ia sobrar para mim mesmo. Ai, Senhor, misericórdia, né? Mas quando eu era menino, eu explodia por qualquer coisa. Eu brigava por causa de uma búrica. É búrica que fala? Burca, né? Burca, né? Correto. Quem já não fez isso? Quem já não brigou por causa de nada, irmão? Será que esta fase já passou da nossa vida? Ou nós ainda continua brigando por causa de nada? Ajuda-nos, Senhor. Quantos brigam por causa de 50 centavos? Faz questão. Quando eu era menino, eu era um causador de problemas. Quando eu era menino, eu criava inimigos muito fáceis. Tudo que fazia de mal para mim, eu guardava. Quando eu era menino, eu me alegrava com o mal dos outros, com a injustiça. Quem não já falou? Toma, bem feito. Isso é atitude de menino. Aleluia. Que o Senhor nos ajuda. Bem feito, tem que quebrar a cabeça. Quando eu era menino, eu não sentia nada pelo outro. Eu não suportava nada em relação ao outro. Mas agora nós crescemos. Eu cresci, disse São Paulo. Amadureci. Tornei-me um adulto. Então ele fala: agora eu entendo
entendo. O amor é paciente. O amor é benigno. Agora eu entendo. O amor não age com ciúme. O amor não age com leviandade. Aleluia. O amor não age por interesses próprios. O amor não procura somente seus interesses, porque é paciente com o outro, é benigno com o outro. O amor não arde em ciúme com o outro, não infama em relação ao outro, não se ensoberbece em relação ao outro. O amor é calmo, manso, tranquilo, aprendeu a perdoar. Aleluia. O amor, aí você lê um pouquinho antes lá, São Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tudo suporta. Será que Deus não nos trouxe aqui nesta noite para fazer uma pergunta para nós? Para você que está nos ouvindo? Quando é que você vai virar homem? Quando é, irmã, que você vai virar mulher? Quando é que nós vamos deixarmos das atitudes de criança? Eu me lembro, irmãos, de um casal que o sonho deles era ir para o encontro. E um ano eles fizeram as economias e foram para o encontro. E aquela viagem maravilhosa, mil maravilha, foram para o hotel, chegando lá, aí foi dando a hora do culto, eles foram tomar banho. E o marido, ao sair, quando ele foi procurar a sua roupa, de repente ele sentiu falta, sabe do quê? Do cinto. Ao sentir falta do cinto, parece que aquele homem transformou. Quando ele perguntou para a mulher: cadê o meu cinto? Ela disse: querido, eu esqueci de pegá-lo. Parece que aquele irmão ficou endemoniado naquele momento. E ele disse assim: sua burra, sua anta, sua idiota, como é que eu vou para o encontro, para a igreja, sem cinto agora? Ah, irmão, aquela viagem que estava mil maravilha virou o quê? Como ficou aquela mulher? A importância da comunicação. Antes de eu agredir o meu irmão, a minha irmã, antes de você agredir teu esposo, tua esposa com palavra, lembra que o Espírito Santo pode estar nele ou nela. E ao entristecer aquela pessoa, ao você humilhar aquela pessoa, você pode estar entristecendo o Espírito Santo daquela pessoa, humilhando o Espírito Santo naquela pessoa. Quem não erra, irmãos? Quem nunca errou? Quem nunca esqueceu algo? Isso é motivo para você agredir uma pessoa. Aquele homem destruiu aquela mulher, acabou com aquela viagem, aquele clima tão bom, por
causa de um cinto. Quantas vezes nós destruímos um clima tão bom dentro de casa por causa de uma coisa tão insignificante? Nós não refletimos para falar. Achamos que estamos na razão e tem que ouvir. Quantas pessoas acabam com a outra por coisas tão banais, insignificantes. É hora de crescermos, irmãos. É hora de agirmos, nos comunicarmos com inteligência emocional. Aleluia! Quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua alegria? Quanto custa a sua felicidade? Para você trocar por coisas tão banais. Neste caso, um cinto, 70, 80 reais. Você destrói uma viagem, como esse homem fez. Destruiu a viagem por um valor tão insignificante. Aquilo que poderia ser um marco. Você acredita que aquela esposa não carregará aquilo para o resto da vida? O nosso sonho era ir para o encontro nacional. Mas que decepção. Oh Senhor. A palavra, você quer gravar, quer escrever isso? A palavra certa, no tempo certo, é como uma joia feita por encomenda. Repetir. A palavra certa, no tempo certo, é como uma joia feita por encomenda. Não é porque o que eu estou falando é verdade que eu devo falar. A avaliação não é essa. Não, isso que eu estou falando é verdade. Você tem que avaliar mais coisas. O que eu vou falar? Que resultado vai trazer isto? Que benefício vai trazer nisto que eu vou falar? Vai abençoar ou vai amaldiçoar? Vai melhorar o relacionamento ou vai piorar? Vai trazer alegria ou vai ferir? Que coisa, hein? Isto é tremendo, irmãos. Aleluia! A comunicação precisa ser priorizada. Tem que ser honesta, direta, aberta e com intenção de se mostrar. Comunicar é compartilhar vidas e emoções, sem medo, sem máscara. Você gostaria de ouvir de alguém isso que você vai falar para alguém? Falar é fácil, difícil é ouvir. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Que o Senhor nos ajuda. A comunicação é essencial na construção. Aleluia! Eu quero abordar aqui, irmãos, uma passagem da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 11. Você pode ler depois na tua casa. É relacionado à Torre de Babel. Por que que eu vou citar isto? Porque Satanás ouviu Deus falar coisas ali
E ele falou, opa, isso é interessante. Se eu conseguir fazer o que Deus fez lá na Torre de Babel, eu vou impedir projetos. Eu vou impedir construção. Olha só, Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 5. Ali o homem estava construindo uma torre de Babel. Um projeto que não estava alinhado com o coração de Deus. E nem com a vontade de Deus. Então Deus resolve parar aquele projeto. Preste atenção como Deus agiu. Qual foi a estratégia que Deus usou ali? Aleluia! Vocês vão ler no versículo 6, 7 e 8, Deus falando, eis que o povo é um. O que significa isto? Unidade. Segundo item, e todos têm uma só língua. Comunicação perfeita. O povo fala a mesma língua. Ô irmão, essa mensagem que nós recebemos ela, se o povo falasse uma língua só, hein? Se o povo pudesse falar uma língua só da mensagem do dia, mas quantas línguas estranhas estão aparecendo por aí, né? Oh, meu Deus. Deus estava mostrando que aonde houver unidade e comunicação perfeita, as pessoas conseguem fazer o inacreditável. Uma família aonde há unidade e comunicação, isto é, diálogo, aquela família consegue o inacreditável. Oh, meu Deus. Unidade e comunhão perfeita. Pense numa família. Pense numa igreja que houver isto. Infelizmente não tem. Nem na família de Jacó, que era 12, um dia Jacó perdoou aquele moço que havia abusado de sua filha Diná. Jacó, representando a graça, passou por cima daquilo. 2 filhos, representando a lei e a justiça, Levi e Simeão, não aceitaram. Por quê? A lei e a justiça, elas vão na contramão da graça. Quantas pessoas dentro da igreja não concordam com o perdão de um irmão, com o perdão de uma irmã? Graça para ele sim, mas para o outro não. Para ele tem graça, tem misericórdia, mas por irmão não. Pense nisto, igreja. Amém. Satanás viu isso e entendeu que faltando a comunicação e a união, o projeto para, não progride. Quando o diálogo é interrompido, o projeto para. Por isso, em um lar, não pode faltar o diálogo. Nunca interrompa isso. Quantas pessoas tiveram o seu projeto de vida eterna interrompido porque acabou o diálogo com Deus? Parou de ouvir Deus para ouvir vozes estranhas, línguas estranhas,
interpretações estranhas. Quando Eva parou de ouvir Deus, parou de ouvir Adão, para ouvir a serpente, o projeto no jardim do Éden foi interrompido. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Oh, Senhor, a maioria das pessoas, a maioria dos casais de família tem problema na área da comunicação e da inteligência emocional. Nós vamos chegar lá. Inteligência emocional. Por quê? As empresas hoje, irmãos, elas estão investindo na inteligência emocional. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso aí, e eu descobri que o teu sucesso, ou o nosso sucesso, em todas as áreas, depende de 20% do coeficiente intelectual e 80% do coeficiente emocional. Nós vamos entender isso hoje. Se nós pudéssemos entender isto, nós teríamos menos problemas. O que está faltando muitas vezes não é o coeficiente intelectual. Nós somos até inteligentes. Mas o que está faltando em nós é o coeficiente emocional. É controle na situação adversa da vida. É hora que nós não devemos falar, é aí que nós falamos. É na hora que nós não devemos agir, é aí que nós queremos agir. Comigo é assim, comigo eu não levo desaforo para casa, comigo falou, tem que ouvir. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Oh Deus, isto é sério, irmão. Isto é tão sério à luz da palavra. Me responda uma coisa. Por que Caim matou Abel? Você já parou para analisar? Inveja. Caim matou Abel por pura inveja. Agora eu te pergunto, a inveja tem a ver com o intelecto ou com a emoção? Já pensou nisso? Tem a ver com a mente que pensa ou com a mente que sente? Olha, irmão, eu estou dizendo, nós vamos sair daqui melhor nesta noite. Nós vamos sair daqui melhor esta noite. Eu quero sair daqui melhor. Aleluia! Inveja é uma questão emocional. Caim matou Abel por pura inveja. Vamos para mais um exemplo? Gênesis capítulo 32, versículo 19. Moisés desce do monte depois de 40 dias, trazendo a lei, escrita pelas mãos de... Você imagina o homem carregando as tábuas da lei, escrita pela própria mão de Deus, irmãos. Que privilégio! Deus, Moisés poderia dizer, aqui não tem a interferência do homem, aqui foi o dedo de Deus, aqui foi a mão de Deus. Você imagina Israel com isso na mão? No entanto, o que aconteceu? As tábuas da lei com os 10 mandamentos na mão de Moisés,
Quando ele vê o povo adorando um bezerro de ouro, liderado pelo seu irmão Arão. Olha só. Moisés fica irado. É pecado irar? São Paulo disse assim, ó, ireis, mas não pequeis. Irar ninguém está sujeito. Todos estão sujeitos, melhor dizendo. Agora você precisa ter controle emocional para não agir impulsionado pela ira. Quantos casamentos estão prestes a ser destruídos porque a pessoa age na hora da ira, fala na hora da ira. Eu sei que há momentos na vida que nós temos que falar coisas que na passividade, na mansidão, nós não falaríamos. Às vezes precisa até de uma briga, aquela briga inteligente, aquela briga com controle emocional, que você acaba falando aquilo que em uma passividade você não falaria. Mas tudo dentro de um controle emocional. Falar é uma coisa, agredir é outra coisa. Vamos seguindo aqui mais adiante. Quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, liderado pelo seu irmão Arão, ele fica irado. E no seu descontrole emocional, possuído por um sentimento de ira, ele não pensa, ele não reflete, ele simplesmente pega aquilo que Deus tinha feito e joga no chão. Ele quebra aquilo que Deus havia feito. Quantas coisas você já quebrou que Deus fez na tua vida? Já pensou nisso? Deus te dá uma coisa e você destrói aquilo. Oh, se nós tivéssemos tempo para esmiuçarmos cada detalhinho disso aí. Aí você pega suas palavras lá, você dando até os testemunhos na igreja, olha o trabalho, a porta que Deus abriu, e aquela testemunha é uma bênção. Daqui 6 meses, 1 ano, daqui 2 anos, você está falando mal da empresa e do patrão e de todo mundo, e que a firma não presta, e que é isso. Mas e Deus daria uma coisa que não prestava? Ou foi as suas atitudes que dirigiu a chegar a esse ponto? Porque José, por onde passou, aonde ele colocava as mãos, era abençoado. Mesmo sendo escravo, mesmo dentro de uma penitenciária, um filho de Deus reverte a situação. Você crê nisso, amém? Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Quando você perde o controle, grave isso, irmão, quando você perde o controle emocional e deixa ser controlado pela ira, você começa a quebrar, a destruir o que Deus fez ou o que Deus te deu. Nós devemos refletir isso, irmãos. Que às vezes Deus dá algo para o irmão e o irmão cuida muito bem daquilo. Aí dá para o outro não cuida e perde. Você sabia que até a nossa coroa nós temos que cuidar dela? É, João fala em Apocalipse, guarde a tua coroa para quê? Para que ninguém tome-a. Você pode perder. Outro exemplo que eu quero abordar aqui ainda sobre Moisés. Pode. Sim, eu agradeço. Se há alguém que necessita trabalhar, né? Deus entende. Nós temos ainda um pouquinho de tempo. E eu quero concluir isso aqui, irmãos. Outra ocasião que aconteceu com Moisés.
por que que Moisés não entrou na terra prometida? Eu sei que tudo tem um propósito. Eu sei que Deus tinha uma obra para ele lá no futuro. Só que a Bíblia mostra algo que aconteceu ali. Deus mandou ele falar com a rocha, e o povo dando pressão em Moisés, ele ficou nervoso. E muitas das vezes, irmão, nós perdemos o controle emocional, é na hora do nervoso. Né, irmã? É na hora do nervoso. Na hora da raiva, nós perdemos o controle. Nós falamos coisa que na calmaria nós não falaríamos. E depois nós até nos arrependemos. Ai, meu Deus. E feliz daquele que retira o que falou. Feliz daquele que retira. Porque Moisés não entrou na terra prometida? Naturalmente, ele perdeu o controle emocional. Números 27, lê na sua casa. Deus mandou ele falar com a rocha. Ele estava nervoso. O povo dando pressão. Ele foi e feriu a rocha 2 vezes. E Deus disse, por isso você não entra. Quantas vezes nós perdemos coisas por causa do nosso controle, irmão? Deus até ia te dar, mas por causa dessa atitude, também agora eu não vou te dar. Ô, irmão, pense nisto, reflete isto. Isso é muito importante nas nossas vidas. Outro personagem, olha o que é controle, descontrole emocional. Pega Davi e Saul. Davi era perseguido por Saul, foi perseguido por Saul por boa parte de sua vida. O que Davi fez para Saul? Só ajudou. Tirou ele daquela situação, sendo confrontado, desafiado por um Golias, um gigante. Mas o que Davi fez para Saul? Saul só não matou Davi porque Deus o protegeu. Quem sabe eu esteja falando com alguém aqui que não morreu ainda porque Deus está te protegendo. Pela transmissão, Deus está te protegendo. Deus está te guardando. Aleluia! O ciúme. Por quê? Ciúme. Saul estava com ciúme de Davi. Ô, irmão, não tem como nós não falar no nosso pastor numa hora dessa, né? Por que muitos ministros não conseguem entender o nosso pastor? Não conseguem se relacionar com ele? Ciúme, inveja, medo. Porque não tem o que ele tem. Se eu trouxer ele aqui, quem sabe começa o diabo trabalha na cabeça. Oh, meu Deus. E o ciúme e a inveja mata, viu? Eu acredito que para muitos ministros, o nosso pastor já está morto. Nós vamos chegar lá. Deixa eu continuar aqui. Ciúme dificilmente Deus o guardou. Por quê? Ciúme dificilmente, dificuldade de aceitar o sucesso na vida do outro. Saul não estava aceitando o sucesso na vida de Davi. Oh, meu Deus! O ciúme consumiu Saul e fez dele um louco pela vida de Davi. O ciúme faz de você, irmão, faz de você, irmã, um louco pela vida do outro. Foi isso que aconteceu na vida de Saul. O ciúme fez ele agir de maneira descontrolada. Oh, meu Deus. O homem tem que controlar suas emoções. O que o irmão Billy Paul respondeu
quando perguntado para ele o que mais admirou na vida do teu pai, o que mais chamou a atenção, pensando que ele diria assim: olha, uma vez eu vi um morto ressuscitar, um dia eu vi um cego enxergar, outro dia eu vi um paralítico andar, quem sabe ele dissesse, um dia eu vi meu pai pegar uma criança com a perna atrofiada e ele jogar ela assim, ó, no altar, e a igreja fazer assim, e a criança sair com a perna endireitada, andando pelo corredor da igreja. Mas não foi isso que ele respondeu. O que Billy Paul mais admirou em seu pai foi o equilíbrio emocional. E não é na hora que as coisas estão tudo bem, porque nesta hora é fácil. É na hora que o nervo ferve, o nervoso vem à flor da pele, a ira vem. São Paulo deixa bem claro: ireis, mas não pequeis. Aleluia! Quando você perde o controle emocional, você não mata seu irmão como Caim matou Abel fisicamente, mas você mata espiritualmente. Você começa a difamar o seu irmão, você começa a difamar a sua irmã. O que o irmão Brana diz? Você não mata uma pessoa apenas cravando uma faca nas costas dele. Você mata ele com as suas palavras. De que maneira? Matando a influência. Às vezes a pessoa está tão animada, você vai falar com você, você joga um balde de água. Você mata o ânimo da pessoa. Você mata a fé da pessoa. Às vezes nós estávamos falando ali na cozinha, né, irmão Júlio? Às vezes a pessoa está tão animada, tão confiante em Deus, aí chega o outro irmão e diz: meu vizinho morreu disso. Irmão, isso é um tiro. Você está cravando a faca nas costas de uma pessoa. Com palavras. E olha, irmãos, a comunicação não é só por palavras. Nós nos comunicamos por gestos. Existe a língua da Libra, né? Libra, né? Que é dos mudos. Existe tantas maneiras de nós comunicarmos. Você encontra alguém lá à frente, você quer dar um bom dia para ele, o que você faz? Não é assim? É uma comunicação. E existem também gestos obscenos. Às vezes você vê no trânsito, às vezes você dá um descuido lá, o cara vai lá, enfia a mão lá para fora e faz aquele gesto obsceno. Isso gera o quê? Gera uma situação difícil e se pode. Quantos casos que já terminou em morte? Sem palavras, só por comunicação de gestos. Uma fechada e a pessoa começa a te seguir, fecha dali, joga o carro, breca, te segura e vai indo, até que alguém está com uma arma, arranca e dá um tiro, como tem acontecido muitas vezes. De que maneira que aquele pastor se redimiu? Quando ele passou numa poça d'água, ele contou no plenário, a pressa também traz um desequilíbrio, porque quando você está apressado, você acaba cometendo erros, você não tem paciência, a pressa impede a paciência de operar, você não suporta ficar num semáforo, você não suporta manter a velocidade que a rodovia ou que a avenida permite. E aquele pastor com pressa, correndo, havia chovido, de repente ele passa numa poça d'água. Não estava chovendo mais, mas havia chovido e a poça d'água. E o pneu, quando bateu na poça d'água, ele espirrou assim, foi no outro carro, que o rapaz vinha com o vidro aberto. E a água pegou no peito dele assim, ó. Na hora, aquele homem freou o carro, virou e começou a perseguir o pastor e fazia assim, ó. Em outras palavras, eu te pego. Ele disse que estava indo para a igreja. E ele pisou
virou rua para cá, virou rua para lá, tentando ver se a pessoa desistia dele. E ele viu que a pessoa não ia desistir. Ele falou, se eu chegar na igreja com este homem me perseguindo, o que a igreja vai pensar de mim, os irmãos? Ele falou, eu tenho que resolver isto antes de chegar na igreja. Ele parou o carro, desceu do carro, o outro parou e veio com a mão fechada para o lado dele, pronto para brigar. E quando ele viu que o outro vinha, que ele estava indo de encontro, ele caiu de joelho e disse, meu amigo, me perdoa, não foi a minha intenção, eu sou um pastor, eu estou indo para a igreja, jamais eu faria isso de propósito, me perdoa. Aquele homem irado, nervoso, chegou perto daquele pastor com as mãos fechadas, em tempo de socá-lo, mas ele olhou e viu aquele homem se humilhando ali. Ele fez assim, vai embora! E voltou, mudou seu rumo. Palavras brandas, irmãos, espanta a ira, breca o furor. Nós temos tantos exemplos na Bíblia, na vida do irmão Brana, que aconteceu momentos que precisou ter equilíbrio emocional para poder agir. Aleluia! Oh Senhor! Você mata a influência deste irmão. Você mata a influência dessa irmã. Você mata ele dentro de você. Eu não cumprimento mais ele. Você já ouviu pessoas dizer assim, para mim aquela pessoa não existe mais. Quem já não ouviu? Ela já matou aquela pessoa. Irmão, é triste, lá no mundo tudo bem, é triste quando isso acontece no nosso meio. Você olhar para um irmão, você olhar para uma irmã e não poder suportar. Você não poder falar do teu coração, abraçar aquele irmão e dizer, meu irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Eu te amo, mas do coração. Não da boca para fora. Tem mulher sendo quebrada pelo marido. Tem marido sendo quebrado pela mulher. Aleluia! Quantos filhos que têm pago preço por causa da atitude de descontrole emocional do pai. A esposa paga, os filhos pagam por um erro, por um momento de desequilíbrio. O pai agiu, o pai deu um passo errado, o pai avançou numa hora que não deveria, e quem paga na hora de receber é a família quem recebe. Você já parou para refletir na família de Acã? Quem roubou a cunha? Quem roubou a capa? Quem morreu? A família. A atitude de uma pessoa colocando a família. Quem sabe eu esteja falando com família neste momento, que está pagando o preço de um erro de um pai, de uma mãe, ou até mesmo de um filho, de uma filha. Porque erros geram sequelas. E tem sequelas, irmãos, que nós teremos que carregar aquilo para o resto da sua vida. Tem sequela que você não consegue se livrar dela, é igual cicatrizes, Quem não tem uma cicatriz de quantos anos, às vezes lá na infância, e você carrega aquela cicatriz de uma desobediência, de uma arte, de algo que você fez. Foi sanado, foi acertado, sim, sarou, a ferida sarou,
mas ficou a cicatriz, e às vezes você vai levar aquilo para o túmulo. Oh, meu Deus! Quando você não tem controle emocional, você pode perder aquilo que era para ser uma bênção. Nós, humanos, a tendência é dar valor depois que perde, né? Aí que você começa a refletir, porque o que traz o valor é a reflexão. Você começa a refletir. Você quer um exemplo? Faz muito tempo atrás, o pastor Luiz contou a história do homem da cruz. O homem que vivia reclamando da cruz dele, quem lembra? E ele reclamava, mas minha cruz é muito pesada, a minha cruz, Senhor, não sei porque que o Senhor me deu esta cruz, olha a cruz do irmão é bem mais leve que a minha, a cruz do outro irmão ali, a minha cruz, eu não sei, parece que eu nasci para sofrer, eu tenho que carregar esta cruz. Um dia o anjo disse para ele, em uma visão, vem cá, você vai ter uma oportunidade, uma nova oportunidade, de escolher uma nova cruz para carregar. O que ele não sabia é que a cruz dele, o anjo tinha tirado e largado lá no meio das demais que ele ia escolher. E ele entrou então naquele local ali onde estavam as cruzes e começou, pega uma, essa não. Pega outra, essa eu não aguento. Ixi. Aí começou a pegar cruzes pesadas, né? Vai pegando uma mais pesada do que a outra. Daqui a pouco ele pegou uma cruz, levantou, deu um sorrisinho e disse, é essa! Essa sim! É essa mesmo! Posso levar ela? Ele disse, pode. Posso fazer um esclarecimento para você? Ele disse, sim. E você sabe que cruz que é essa? É a sua própria cruz. Você sabe por que você achou ela leve? Porque você pegou a dos outros. Você experimentou outras cruzes pesadas. Oh, meu Deus. São Paulo diz que Deus não dá uma luta, uma prova, além daquilo que nós possamos suportar, irmão. A melhor maneira de você vencer uma prova, vencer uma luta, é enfrentando ela. É enfrentando, não fugindo. Você sabia que quando você foge, quando você recua, o inimigo cresce? O problema aumenta? Pode ser uma gripe, irmã, que te pegar. Se você deitar na cama, a gripe munta. Não é assim? Mas quando você levanta e diz, eu não vou dar o braço a torcer, e começa a trabalhar, e vai cantando e dizendo, eu não aceito, e vai trabalhar, e faz isso, e faz aquilo, e começa a fazer o serviço de casa, daqui a pouco você olha, espantou a gripe, não é, é a sua atitude. Mombrana fala que quando Israel recuava, Golias crescia. Quando você recua, irmã, de um problema, o inimigo cresce. Quando você recua, irmão, de um problema, o problema cresce na tua vida. Mas quando você enfrenta ele e reconhece quem você é, porque nós temos que falar é na hora certa. O que nós falamos aqui? Uma palavra, quando ela é dita na hora certa, é como uma joia comprada por encomenda. Ela encaixa certinho, não é isso? Quando você fala na hora certa, você diz, quem é você, problema? Quem é você, enfermidade? É hora de dialogar, irmão. É hora de se relacionar e não ter medo, é hora de falar. Quem é você, diabo? Quem é você, demônio?
Você sabe aonde você veio? Você sabe com quem você está falando? Aqui é um pequeno Deus na terra. Aqui é um filho de Deus. Você tem que saber isto. Deus tem um pacto comigo. Irmão Brana diz isso nas eras da igreja, na página 48. Tu, igrejinha, falas a palavra e eu a cumprirei. Este é o meu pacto. Pare de brigar com a família. Pare de brigar com o marido. Pare de brigar com a esposa. Briga com o diabo. Enfrenta o diabo. Você tem que falar para Satanás: Satanás, você vai sair da minha casa. Esta casa tem... A não ser que ela não tiver o sinal, né? Aí é diferente. Mas se ela tiver o sinal, você pode dizer para o diabo: esta casa tem um sinal, você vai sair dela. Você vai sair do meu filho. Você vai sair da minha filha, você vai sair do meu esposo, você vai sair da minha esposa, porque aqui tem um sinal. Eu não te aceito aqui em nome de Jesus Cristo. Sai! Irmão Brana diz, nem que não sair na hora, mas uma pequena pedrinha já vai se mover. Satanás vai dizer assim, ele já descobriu o direito dele. Ele descobriu que ele tem poder. Ele começou a usar o poder. E cada vez, irmãos, que nós agimos desta maneira, a tendência é nós crescermos. O relacionamento na hora certa. Vocês querem um exemplo? Aquela mulher conhecida, a mulher do presunto. Ela não tinha tudo para abandonar tudo ali? Dizia, olha, cansei, eu não estou nervosa, mas eu cansei de você. Eu não quero mais fazer teto com você. Não é justo, eu vou para a igreja, eu oro, eu busco a Deus, você vai para o bar, bebe, se embriaga e ainda traz amigos bêbados para dentro de casa. Eu não aceito mais esta humilhação. Mas ela agiu com inteligência emocional naquele momento. Ela disse, não, Senhor, eu sei que o Senhor ainda vai fazer uma obra na vida dele. Ela, quando ele pegou aquele lanche e jogou no chão, e gritou com ela, você sabe que eu não gosto que faz assim? Ela disse, sim, querido. Olha só que resposta, hein? Sim, querido. Eu vou preparar da maneira que você gosta. Pegou o lanche, o prato, as coisas ali, foi para a cozinha e começou a fazer o lanche e começou a cantar. Mombrana diz que cantar dá o quê? Traz o quê? Coragem. Coragem. E ela começou a cantar, levarei a minha cruz, cantando, Jesus Cristo vai me ajudar, oh coisa. E ela não sabia que Deus já estava trabalhando com eles ali na sala, ela fazendo lanche e ele chorando ali. Eles dizendo, realmente, os amigos dizendo, realmente, a tua esposa é uma verdadeira filha de Deus. Em pleno século 21, hoje, ninguém está suportando mais nada. Há muito tempo atrás, um irmão lá em Birigui, andando na rua, um cara olhou para ele, do outro lado da rua, encarando ele, em vez de ele largar aquilo lá para lá, ele viu, o que foi? Qual que é a tua? O cara disse, a minha é isso aqui, ó. E pá, aí ele escondeu atrás da árvore. E o cara, pei. Aconteceu isso em Birigui, há muitos anos atrás.
Por um olhar, o outro já ficou nervoso. Por que ele não sorriu e disse, oi, tudo bem? E vai embora. Vai descer no nível do diabo. Uma irmã, olha o que é agir com controle emocional. Uma irmã trabalhava numa empresa e o patrão disse, hoje ninguém sai daqui enquanto nós não carregarmos o caminhão. Os calçados têm que estar prontos. A esposa ligou para o marido e disse, olha, eu estou na empresa, o patrão não autorizou ninguém sair. Enquanto nós não aprontar a mercadoria, é sexta-feira e amanhã o caminhão vai sair cedo. Trabalharam até meia-noite. Uma noite gelada, fria. E ela saiu da empresa meia-noite. E andando, ela tinha que passar por uma linha do trem, tinha uma passarela. E quando ela olhou lá em cima na passarela, tinha um camarada enrolado numa brusa. E ela também estava encapuçada, porque era época de frio. E ela disse, Senhor, eu preciso passar ali. Eu não posso dar a volta lá em Simão, aqui é o meu caminho. Todo intento de Satanás seja desfeito agora. Em nome de Jesus Cristo eu vou passar. E ela enrolada num casaco, foi passando, foi se aproximando. Quando chegou perto daquele homem, aquele homem disse para ela, ô minha senhora, a senhora não tem medo de passar num lugar desse essa hora sozinha? Deus deu uma estratégia para ela, que em vez dela correr, foi o bandido que correu. Ela respondeu assim para ele, quando eu era desse mundo, eu tinha. Agora que eu não sou mais, o rapaz, achou que era um ser do outro mundo, algo mais ou menos parecido, e correu. Deus te dá estratégia, irmão. Deus te dá estratégia, irmã. Mas você precisa agir com controle emocional. Descontrolado, Deus não te dá estratégia, não. Descontrolado é Satanás que toma posse de você. E você faz o que você não faria se tivesse agindo de uma maneira controlada. Feche os teus olhos neste momento. Nós vamos caminhar até aqui. Eu creio que Deus nos abençoou, irmãos. Eu repito novamente. Reflita nesta noite. Será que eu estou agindo como homem? Será que eu estou agindo como mulher? Ou será que eu estou agindo como menino, como menina? O que Deus falaria das minhas atitudes hoje? Deus me aprovaria ou Deus me reprovaria? Este problema na família, quem provocou ele? Satanás ou foi você? Casamento não é uma união perfeita. Casamento é uma união de duas pessoas, de duas mentes, que estão dispostas juntas a lutar pelos problemas, pelos imprevistos, pelos filhos que virão. E vai depender muito do meu equilíbrio, do equilíbrio da minha esposa, do equilíbrio do marido, do equilíbrio da esposa. Qual é a influência que você está passando para os seus filhos? Será que o teu filho tem prazer de dizer, eu quero casar e ser igual meu pai, quero tratar a minha esposa como meu pai trata a minha mãe? Será que a filha pode dizer isto? Eu quero casar para fazer para o meu marido o que a minha mãe faz para o meu esposo, para o meu pai.
seu esposo? Qual é o legado que você está deixando, irmão? O que você escreveu hoje no livro da tua vida? Qual foi o registro que você deixou hoje? Nas suas atitudes? Pense nisto. Deus quer te ajudar. Deus quer dar uma virada na tua vida. Deus quer tomar o controle da situação. Mas você precisa ter controle emocional. Você precisa ter diálogo com Deus. Você precisa ter Ele como teu general. Você sabia que um soldado não puxa um gatilho sem antes receber a ordem do seu comandante? Há muitas coisas que nós falamos, há muitas coisas que nós fazemos sem receber ordem do nosso comandante, do nosso general. E depois queremos que Deus esteja naquilo. É hora de mudança, irmão. É hora de nós refletirmos. O ano está se findando. Se houvesse oportunidade de você iniciar o ano de 2019 novamente, o que é que você mudaria, que você fez e que você diria: hoje eu não faço mais isto? Quais foram as coisas que você aprovou no ano de 2019 e que Deus também aprovou? Não tem como mudar, não tem como voltar atrás, mas nós temos um ano novo pela frente. Nós temos uma página branca para escrever. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. O futuro está intacto. Você pode acordar amanhã agindo de uma forma diferente. Você pode olhar para a tua esposa e dizer: querida, eu te agradeço pela tua vida. Você, irmã, pode acordar amanhã e olhar para o teu esposo e dizer: querido, como eu sou grato a Deus pela tua vida. Eu te amo. Talvez eu não tenha sido a mulher que você gostaria que eu fosse. Talvez você diria: eu não sou o marido que você gostaria que eu fosse. Mas nós temos um Deus. E esse Deus pode mudar-nos. Se nós tão somente unirmos a nossa força, nós podemos mudar a união e o relacionamento, a comunicação. Você pode conseguir coisas inacreditáveis. Quanto tempo, marido, você não chama a tua esposa para orar? Chama os teus filhos para orar? A correria, o dia a dia, os problemas, os compromissos, tem feito com que nós nos distanciamos daquelas velhas reuniões, aqueles cultos domésticos. E quando nós nos reunimos para comer, para almoçar, para tomar café, nós tratamos de assunto que não é hora de tratar. Às vezes começa bem o café e termina com briga, com alteração de palavras. É hora de mudança, é hora de crescermos, é hora de amadurecermos.
É hora de dizer: Senhor, eu cresci, ajuda eu a agir como homem dentro de casa, como um cristão dentro de casa, como uma mulher, como uma cristã dentro de casa. Não espera ele te dar o exemplo, não espera ela te dar o exemplo, sê tu o exemplo, e as coisas vão mudar. Aleluia! Você quer falar com Deus agora? Você quer se relacionar com Deus? Você quer ter comunhão com Deus neste momento, falar com Ele? Ele está falando com você. Fala com Ele, diga: Senhor, eu luto com essa minha natureza. Eu luto com este velho homem. Eu também não concordo com este Paulo. Eu também não concordo com este Pedro, com este Tiago, com este João, com esta Maria. Fala com ele neste momento. Eu quero pedir para o irmão Marcos neste momento, o evangelista Marcos, orar por cada um de vocês. Deus está mudando vidas nesta noite. O negócio de Deus é mudar vidas, é mudar naturezas, é trocar o velho homem, a velha mulher, pelo novo homem, pela nova mulher. Aleluia! Ore, irmão Marcos, e após a oração do irmão Marcos, os irmãos que for cantar, já esteja ali à frente, irmão Sadraque, né? E a irmã Maria. Senhor Deus Todo-Poderoso, cada dia, cada culto, cada ensinamento, ó Pai, eu posso dizer que eu tive mais uma aula, Senhor. Os ensinamentos, o estudo é tão profundo, ó Pai, e às vezes nós temos que parar para refletir em nossos atos, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, ó Pai. O que estamos fazendo aqui, ó Deus? O que eu estou fazendo aqui? Por qual propósito, por qual objetivo que nós deixamos os nossos lares para estar aqui, ó Deus? É mais tarde do que pensamos, é mais tarde do que podemos imaginar, ó Pai. Será que eu aceitaria ouvir do meu irmão aquilo que eu falo para ele, ó Deus? Isso deve nos mexer na nossa alma, isso deve mexer com os nossos corações, ó Deus. Nós devemos tomar cuidados com as nossas palavras, nós devemos tomar cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, ó Deus, porque sabemos que para chegar do outro lado, nós temos que estar em paz, nós temos que estar bem, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, tomar cuidado com cada gesto, com cada atitude nossa, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer uma avaliação para nós saber como está o nosso controle emocional. Ajuda-nos, ó Pai, a lidar com isso, ó Deus, porque precisamos lidar, ó Pai, com o controle. Não podemos agir pela razão, não podemos agir pela emoção, ó Pai. O cristão tem que ser diferente, o cristão tem que ter a maneira de agir, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos sair daqui confiante em uma coisa: eu saio melhor do que eu entrei. Que cada irmão e cada irmã, ó Pai, nesta noite, possa sair com esse propósito: eu sairei melhor do que eu cheguei aqui. Eu posso falar por mim, ó Deus. Cada um pode falar por si, ó Deus.
Ajuda-nos, ó Deus, a ser melhor. É o que nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Se tem alguém aí que você deseja abraçar, eu não desisti, fazer um acerto, eu posso até vencer, mas só de prosseguir, muito vou aprender, e não importa se eu não desistir, eu posso até vencer, mas só de prosseguir, muito eu vou aprender, e não importa a dor que eu tenha que enfrentar, com fé no Criador, tudo
com determinação. Eu só não posso desistir. Só não posso desistir. Lembrando que todos podem me esquecer, só Deus não me esquecerá. Com graça e coragem, mais uma batalha hei de atravessar. Não vou dar o gosto pro meu inimigo dizer por aí que eu desisti. Não vou desistir. Fala bem forte aí, não vou desistir. Fala bem forte. Nos coloquemos em pé, né? Pela web rádio, né? Vamos citar as cidades, né? Ponte Alta, em São Paulo, né? Araçatuba, também em São Paulo, Ibitinga. Frutal, Minas Gerais, né? E Guarapuava, lá no Paraná, né? Vamos dizer, Deus abençoe a todos, né? Que está em conexão, né? Pela rádio web, ou web rádio, né?